Olá, galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma aula de português. E o tema de hoje é pontuação, tá? E nós vamos nos focar principalmente nesses 3 pontos que eu trouxe hoje para vocês. O ponto de exclamação, o ponto final e o ponto de interrogação. Mas por que nós utilizamos esses pontos dentro da nossa literatura? Principalmente quando nós vamos fazer uma leitura. Eu sempre comento com vocês que a pontuação ela é importante porque ela dá emoção na leitura. Sempre quando nós vamos ler algo ou que nós vamos nos representar em relação à leitura e aparecem os pontos de pontuação, nós precisamos ficar atentos. Você vai conhecer um pouco mais sobre isso hoje na nossa aula. Fique atento! Olá, crianças! Hoje vamos falar dos tipos de frases. Frase é um grupo de palavras expressando um pensamento com sentido completo. As frases podem ser afirmativa quando afirmamos alguma coisa. Exemplo: vou ao cinema hoje. Negativa quando negamos alguma coisa. Exemplo: não gosto de jiló. Exclamativa quando indica admiração, alegria, espanto, susto ou dor. Exemplo: que belo animal de estimação. Interrogativa quando indica uma pergunta. Exemplo: vamos ao cinema hoje? Imperativa quando indica uma ordem ou pedido. Exemplo: seja sempre fiel ao seu amigo. Crianças, por hoje é só. Espero vê-las na próxima aula. Até mais! Agora que você entendeu a importância da pontuação dentro da leitura, leia as frases em voz alta, prestando atenção nos sinais de pontuação em cada uma. Na primeira frase, você mora na floresta. Segunda frase, você mora na floresta? Terceira frase, você mora na floresta. Percebam então que ao ler essas 3 frases, nós temos uma diferenciação muito grande em relação à pontuação, o que traz também uma diferenciação na entonação no momento da leitura. Quando você tem uma afirmação, você utiliza então o ponto final. Quando você tem uma interrogação, você usa o ponto representando pergunta. E quando você está admirado ou assustado, você usa o ponto de exclamação. Então, isso é o que muda em cada uma delas, o ponto que está sendo utilizado para expressar a emoção, a surpresa, a admiração, ou ainda fazer uma afirmação ou uma pergunta. E quando você leu estas frases, você deu a entonação correta da maneira que deve ser? Por quê? Então, nós temos ali essas 2 perguntinhas para que você pense um pouquinho em relação à pontuação e o quanto é importante utilizá-las corretamente dentro das frases. Leia atentamente as frases e complete com o sinal de pontuação adequado. Como é o seu nome? Eu gosto de nadar. Que lindo esse peixe! Percebam então que nós utilizamos os 3 pontos da forma adequada. Na primeira frase para indicar uma pergunta, na segunda frase para indicar uma afirmação e na terceira frase para expressar admiração. Preste atenção nas 3 pontuações que foram utilizadas e leia novamente as 3 frases. Lembre-se de preencher na sua apostila na página 35. Você tem esta atividade para ser preenchida na sua apostila.
Então, continuando ali a atividade na página 35, na próxima diz assim: ligue cada sinal de pontuação ao seu significado. Então, preste atenção aos sinais e os seus respectivos significados. Nós temos ali o primeiro sinal, que é o sinal de interrogação. Então, você vai ligar com a frase sinaliza uma pergunta. O segundo sinal é o ponto final. Ele aparece quando a frase termina. Por último, então, nós temos o sinal de exclamação. Ele indica emoção, como surpresa e alegria. Preencha corretamente e vamos para a próxima atividade. E agora, para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos desenvolver as atividades da página 36. Lápis na mão. Escreva o nome dos animais apresentados a seguir. Então, preste atenção a cada figura e escreva então o nome desses animais. Em seguida, você vai escrever quais animais da atividade que você acabou de desenvolver são encontrados na floresta. E você vai escrever então nessas duas linhas o nome desses animais, todos que podem ser encontrados na floresta. E por último, então, com a ajuda dos seus familiares ou responsáveis, pesquise em livros, revistas e sites 5 palavrinhas indígenas, as quais são usadas para nomear animais. Em seguida, anote-as na sua apostila, o nome de 5 animais de origem indígena, ok? Em seguida, tire uma foto dessa atividade e poste para o contato do nosso colégio. Até a próxima aula, um beijo para vocês!